Olá, Homo sapiens, espectadores desse canal. Nesse programa falaremos sobre minhas aquisições em termos de mídias sonoras neste mês de fevereiro, né? E também um pouco de janeiro, né? Dos últimos meses, né? E, enfim, falar um pouco sobre colecionismo, essas coisas, né? Essa semana não tive muito tempo para fazer o que gostaria de fazer, em termos de pesquisa e etc., para este canal. Então a gente fica com um vídeo mais relaxante nesta semana. Vamos para a vinheta. Mas então, Manoides, nesse programa, né, falarei sobre alguns discos, né, sobre a questão de coleções de discos e etc, né, que enfim, hoje existe uma comunidade em torno disso, etc. E eu gosto muito de olhar no Brasil os vídeos do pessoal que faz, enfim, que mostra os discos que eles compraram, que falam das suas coleções, né, eu acho bem relaxante, na verdade, olhar esses vídeos antes de ir pro trabalho, né. E a questão do colecionismo eu acho interessante, né, porque toca num lado infantil, né, da gente, e nem tudo que toca no nosso lado infantil é necessariamente infantilizado no sentido pejorativo, né, eu acho legal isso, né, de alguma maneira, de comparar as coisas, classificar, né, que inclusive tem a ver com o espírito científico mesmo, né, classificação, categorização, né, essas coisas. É evidente, né, que no nosso mundo isso é vinculado ao consumismo, ao consumo, né, e somos todos consumidores, né. Lembro quando eu passei um mês em Cuba, né, eu descobri o quão consumidor eu sou, né. Cuba não tem propaganda, né, a não ser no aeroporto, né, que tem algumas, propagandas, mas na televisão cubana não há, propagandas, por exemplo, e enfim, mesmo a relação dos cubanos com o consumo é absolutamente diferente da nossa e quando eu passei esse mês em Cuba, eu me descobri um grande consumidor, né, eu lembro de olhar uma latinha de cerveja tcheca no chão, né, e eu fiquei desesperado para saber onde é que eles encontraram isso, né. É evidente que Cuba tem todas as questões, né, envolvendo o embargo, tem todas as questões internas também de desenvolvimento da produção interna, né, e hoje Cuba vive um dos momentos mais, o momento mais difícil da história cubana, inclusive será o tema do nosso próximo vídeo, né, falar como que é ouvir música em Cuba, né, mas colecionismo tem essa questão, né, ah, quase infantil, tem também essa questão da presença, né, da aura, né, Walter Benjamin, né, o filósofo, ele falava da aura das obras de arte, né, por exemplo, do original, né, uma obra original, por exemplo, da Mona Lisa, né, como se ela te olhasse, quando você vira as costas, a obra ainda te observa, né, ela tem uma aura, ela tem um poder ali, né. E na era da reprodutibilidade, né, da indústria cultural, a gente perde isso, né, porque a obra pode estar em todo lugar, a gente pode criar cópias das cópias, né, e eu acho que em música, né, ainda que, né, ironicamente a gravação já represente isso, a a presença física, né, da mídia física de alguma maneira recupera, né, essa aura perdida, né. Então se você tem um disco que ocupa espaço na sua casa, aquele disco você tá olhando o disco e ele tá te olhando, né. E isso eu acho que rende, né, uma certa disciplina, né. Quando a gente tem um disco físico ocupando espaço na nossa vida, né, a gente tem a disciplina, né, de ouvir o disco profundamente, né. Então acho que por isso também eu, voltei, né, a comprar mídia físicas, enquanto eu viajei, mudei muito, né. Mudei de Saskatchewan, do Brasil para o Canadá, de Saskatchewan para o Canadá anglófono por Quebec. Antes disso, passei um tempo na Irlanda, então era muito difícil ter discos, né? Agora que eu estou estabelecido aqui, isso pode ser feito. Mas enfim, vamos lá falar dos discos, né? Primeiro é uma dupla de discos escandinavos, né? Primeiro esse disco que eu comprei, né? Este Svan Polska, né? Que é um disco de melodias tradicionais suecas, né. É um disco sueco inclusive, né, prensado na Suécia, e é um disco de duplas de violinistas, e soa muito bem. E com melodias de diversas partes da Suécia, né, inclusive Scania, né. Pra quem é caminhoneiro, né, a gente conhece essa região. Eu comprei meio que às cegas, né,
esse disco, porque parecia interessante, mas no fim é um disco muito bem gravado, muito bem tocado, de 2 violinistas, né, solo, descasso. E ainda sobre a Escandinávia, eu adquiri, né, este disco aqui do Frigg, desse grupo, que conta com 4 violinistas, né, mais um baixo e alguns outros instrumentos, e eles tocam bastante melodias da Finlândia e da Suécia, né? E é um disco muito lindo, sobretudo a faixa final, né? Que eu não vou pronunciar porque é em finlandês, e, meu Deus, eu não pronuncio finlandês. Mas eu recomendo muito o grupo Frigg. Inclusive, eles já lançaram outros discos, né? Esse Oasis, se eu não me engano, é o segundo ou primeiro disco. Eles já lançaram outros excelentes discos, né, navegando de maneira bem virtuosística e, ao mesmo tempo, bem sensível, né, entre as tradições finlandesas e suecas, né. Outro LP que eu comprei foi esse LP do Leo Kottke, né, Six and 12 String Guitar, né, que é um disco de violão americano, né, se vocês estão familiarizados com John Ferry, por exemplo, né, essa maneira quase flow, né, essa maneira quase subconsciente, né, de tocar guitarra com cordas de aço, tal, né. Esse disco é um clássico, na verdade, e essa é uma prensagem inglesa, né. O disco tá meio acabadinho, tem bastante surface noise, né, tem bastante barulho no disco, mas ele é bem legal e recomendo, sem dúvida, que vocês dêem uma olhada, sobretudo se vocês gostam de violão, né, de guitarra, né, e de violão solo, né, e é um clássico neste ramo, né. O Leo Kottke, assim como John Ferry, né. John Ferry é muito legal também. Um outro disco que eu comprei, e esse eu comprei aqui mesmo, né, na minha cidade, em Quebec, na loja Explosive Grooves, né? Inclusive, se vocês forem de Quebec, né? Porque claro que vocês são de Quebec, vocês podem passar na Explosive Grooves, porque lá tem bastante disco legal. Mas enfim, esse disco da banda Carmen, né? Fandangos in Space, que é o Carmen é uma banda que mistura, né, rock progressivo, né, bastante influência de Jethro Tull com uma música flamenca meio, verdade que é meio caricaturada, assim, meio arquetípica, né? O flamenco que aparece aqui, mas é muito interessante, né? A banda, olha só, a, a foto no meio é interessante. Muito interessante também é que tem um dos meus baixistas favoritos da vida aqui, que é o John Glasscock, né? Um cara que tocou com o Jethro Tull, né? Esse disco bem legal, é bem over the top, assim, né? Um negócio meio kitsch às vezes, né? Mas bastante interessante, né? Eu acho que essa mistura é um pouco um pouco plástica, mas eu ainda assim adoro esse disco e fiquei muito contente de ter achado na minha loja local o Fandangos in Space do Carmen. Ainda esse mês, né, eu adquiri, né, uma trinca de discos de Texan Swing, né? Esse aqui, por exemplo, do cara, né, do Texan Swing. E o que é Texan Swing? Né? Mistura, é uma música de origem texana, né? Inclusive, eu vou deixar no final do vídeo um link para um vídeo que eu fiz sobre a música do Texas, né? É um estilo texano que mistura a música mexicana, né, a música terrana, né, de origem mexicana, de origem hispânica do Texas, com o swing, com o estilo de jazz swing, né? Então, muito interessante. Esse é o mestre, né, do Texan Swing, que é o Bob Wills, né? Bem legal esse disquinho, e bem legal o Texan Swing, bem divertido de ouvir, né? E se o Bob Wills é o pai, né? Ou avô, né? Os pais do Texan Swing é o grupo Sleep at the Wheel, né? E esse é o primeiro disco do Sleep at the Wheel, Coming Right at Ya. E é isso, né? É esse swing country hispânico, né? Muito legal. E eu sei que vocês encontram discos do I Sleep at the Wheel no Brasil, né? Eu lembro de ver nos vídeos do Carlos Gobato, né? Ele diz
que comprou um disco, as Sleep at the Wheel, inclusive ele disse, é um grupo country, o que ele tem certa razão, porque soa muito country, né? Mas mais especificamente é um disco de Texan Swing. E esse primeiro disco do Sleep at the Wheel, eu acho que é o melhor deles. E eu comprei também, eu adquiri, né? o Sleep at the Wheel 10, né? Que é um disco mais para os anos 80, aquele primeiro disco é de 73, esse eu acho que é de 85, né? Então tem uma produção um pouco mais moderna, tal, né? Ainda bem legal, né? Mas eu prefiro o primeiro, mas também bem legal. Em CDs, eu adquiri, por exemplo, este disco da Najma Akhtar, né? Que é um disco do noroeste da Índia, de fato, né? Cantado em Urdu, né? A língua falada no Paquistão, né? E representa um gênero de poesia chamado ghazal, né? Que são poemas de amor perdido, né? E esse disco foi bastante importante ali, né? Na década de 90, a Najma Akhtar chegou a vir pro Brasil, inclusive, né? Ela toca um harmonium, né? Aquele pianinho que a gente, aquele piano que a gente, instrumento de teclas que a gente bomba ali, faz, né? Faz o ar circular, e ela mistura, né, a música dessa região da Índia, né, com um pouco de jazz, né, e esse disco bastante importante, e a Najma, inclusive, também chegou a participar de um disco de Jethro Tull, do .com, né, talvez eu fale sobre isso num vídeo mais pra frente, né, só sobre a Najma e esse disco do Jethro Tull, que é considerado por muita gente o pior, né, disco do Jethro Tull, o .com, mas que eu gosto, né, afinal eu amo Tall, sou um Tallhead, então mesmo os piores discos eu ainda amo. Outro disco que eu adquiri foi esse disco de Valia, de Madagascar. Valia é um instrumento que parece como uma caixa de sapato com cordas, né? Claro que não, a caixa de sapato é algo de madeira, de ressonância, uma espécie de harpa, né? Uma espécie de cora, né? E muito interessante esse gênero musical tocado com esse instrumento em Madagascar. É, lembra bastante a música de harpa europeia, de alguma maneira, né? Mas claro, né, com as suas características peculiares, né? Talvez eu faça um vídeo mais pra frente sobre música do Madagascar e sobre a Valia, esse instrumento. Legal demais, este disquinho. Uh, no mais, adquiri esse disco maravilhoso, um dos melhores discos de todos os tempos, né? Inclusive, eu irei fazer um vídeo, certamente, né, nas próximas semanas, sobre o tango Zero Hour, ou Nuevo Tango Horacero, do Astor Piazzolla, né? Um dos discos mais importantes do tango, do novo tango, mas do tango em geral, né? E talvez um dos melhores discos de todos os tempos, e talvez um dos melhores discos da América Latina. Isso é ouro, né? Mas a gente vai falar mais, eu vou falar mais profundamente em outros programas. Outro disco que eu adquiri foi o The Chieftains, São Patrício, né? Que fala, né, sobre a ajuda, né, de um regimento irlandês nas revoltas mexicanas do século XVIII, né? Se eu não me engano. Eu não ouvi ainda esse disco, eu ouvi quando ele foi lançado, né? Mas é muito interessante porque é o Chieftains, né? Esse grupo de música tradicional irlandesa, né? Um dos mais importantes, com vários músicos mexicanos, né? E também da Galícia, né? Tem o Carlos Nunes, tem a Lila Downs, né? Que é uma cantora mexicana muito legal. Tem lá a Negra Graciana, né? Que é uma mulher negra mexicana que toca harpa, né? Harpa de Veracruz, a tradição de harpa no México é muito interessante, né? Tem a participação do Los Folcloristas, o grupo muito legal do México, né? É muito bacana esse disco. Eu preciso reouvir ainda, né? Mas eu sei que é boa coisa. É coisa fina, né? Outro disco que eu ainda não ouvi é Soy Llanero, né? Raropo Music colombiana, né? Tradição da harpa colombiana. Sei que é um descasso, já ouvi esse grupo. Soy Llanero é um disco da Smithsonian Folkways, né? E certamente um trachado, né? Esse aqui é um disco que eu amo, que eu adoro demais, um disco do Barzaz, um grupo de música tradicional bretana, que tem o Jean-Michel Veillon na flauta, um dos melhores flautistas, um dos meus flautistas favoritos da vida, o Jean-Michel Veillon. E claro, tem o Ian Fent Kamener, né, na voz, né? Bandaça, o Barzaz, né? Música
cantada em bretão, e aqui até no disco tem as traduções, né, das letras. Talvez em outro vídeo eu me aprofunde, né. Se vocês quiserem, pessoas, peçam aí o que vocês querem, que eu fale mais profundamente, ou o que vocês querem ouvir, né, ouvir falar, né, enfim. E por fim, né, um disco que não é de música tradicional, mas que enfim é um classicaço, né, que eu fiquei muito contente de adquirir ontem aqui na minha loja favorita, é o Black Moses, do Isaac Hayes, né? Um dos grandes discos do soul, né? Versões de Burt Bacharach, etc., né? De 9, 10 minutos, né? Ah, esses primeiros discos do Isaac Hayes são maravilhosos, né? E disco duplo, né? Esse aqui. E, e bom demais, né? E essa capa também é bem icônica, né? Do, do nosso caro Isaac Hayes, né? Não sei se eu prefiro esse ou Hot Butter Soul, né? Eu amo os dois. Mas, pessoas, é isso nesta semana, né? Então, um vídeo mais relaxing, né? Então, vocês podem ouvir antes de dormir ou acordar, como eu faço, né? No meu café da manhã, antes de partir para o meu tripalium, né? Mas, é isso, pessoas. Então, até os próximos vídeos, que serão um pouco mais elaborados, né? Até mais.